nós vamos comentar sobre o Evangelho de João, capítulo 8. Sempre que alguém for ler para vocês o Evangelho, feche os olhos. Porque isso aqui não é uma parábola, isso aqui aconteceu, isso foi um acontecimento, né? Porque uma coisa é quando Jesus contava uma parábola. Isso aqui aconteceu um fato para que ele pudesse fazer alguma coisa. Então, feche seus olhos e veja a cena, né? João capítulo 8, né? Os fariseus e os escribas trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Nesse fato aqui que aconteceu, que João descreve, nós temos três coisas para poder ver. Jesus e os fariseus e os escribas é uma cena. Jesus com a mulher é outra cena. E Jesus e nós é a outra cena. Né? São três coisas situadas aqui no mesmo contexto para que a gente possa pensar. Então, vocês imaginem a cena. A mulher é surpreendida em adultério, mas a primeira coisa que a gente observa que eles levam a mulher e falam com Jesus assim: esta mulher, ela não tem nem nome. Mas o adultério ela não está fazendo sozinha não, cadê o homem? O homem não está aqui na cena. Nem é dito o que aconteceu com ele. Né? Então eles levam a mulher, jogam ela no chão. Você imagina que ela devia estar sendo arrastada. Joga ela no chão e fala com Jesus. E Moisés manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Jesus, naquele momento, ele está ali agachado, escrevendo, né? Nós só vamos descobrir o que ele escreveu o dia que a gente chegar lá e perguntar para ele: o que o senhor escreveu naquela hora lá, porque ninguém vai saber o que foi que ele escreveu. E é tão interessante que Jesus fica ali até que eles insistam para que ele tenha a primeira conversa com ele. E Jesus não condena e nem julga nem os fariseus e os escribas, nem a mulher. Porque ele entende o contexto. E o contexto dessa mulher, depois vocês olhem com calma, Levítico 18 e Deuteronômio. Levítico 18, então, é um capítulo só sobre as proibições sexuais, tudo que foi dito que eles poderiam ou não fazer. Está tudo escrito, item por item. E está descrito em Levítico 20, versículo 10. O homem que cometer adultério com a mulher de seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Muito bem. Em Deuteronômio 22, versículo 22, está assim: Se um homem for pego em flagrante delito, deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Agora escuta essa frase: deste modo extirparás o mal de Israel. Então, é dentro desse contexto, dessa lei, que é levado a mulher ali para que Jesus desse a sentença.
E é tão interessante a gente observar os detalhes. Então, que Jesus estava ali, escutando e pensando, né? Porque aonde eles estavam vendo apenas um delito, né? Apenas um pecado, Jesus estava vendo um mal que precisava ser curado. Onde eles não sabiam nem o nome da mulher, né? Onde eles estavam vendo ali só um rosto, Jesus estava vendo um sofrimento. Mas é tão lindo que eles falam assim, João fala assim, que Jesus então se levantou. Ele estava agachado, ele se ergueu. Quando Jesus se ergue, ele vira o protagonista da história. A partir daqui agora é comigo. E é belíssimo o que ele faz. Né? Naquele momento onde ele vê a situação que está inserido, então ele não condena os escribas e os fariseus porque eles estão dentro de um contexto e Jesus veio trazer algo novo. Na onde está escrito ali, deste modo, você matando o homem e a mulher que estão em adultério, você vai extirpar o mal. Mas Jesus não veio para isso, né? Jesus veio para fazer a cura, né? Jesus veio para nos libertar desse mal, né? Jesus veio para libertar e dar para o homem uma nova consciência daquilo que ele é. Veio ensiná-lo de viver a partir do amor, né? Ele veio trazer uma outra consciência. Ele não veio simplesmente extirpar, ele não veio acabar. Ele veio curar, né? Ele veio libertar o homem de tudo isso, né? Então, quando ele olha para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, né? Os escribas, né? E agora ele também pergunta para cada um de nós, né? Porque o julgamento é uma coisa que está na raiz da personalidade humana, né? A gente mal sabe do acontecimento, a gente já julga sem avaliar, né? Então, quando Jesus pergunta, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Quem dentre vós, aquele de vós que nunca olhou para uma mulher com cobiça, atire a primeira pedra. Aquele de vós que nunca foi infeliz, sedento de ternura, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca se deixou seduzir por nenhuma imagem. Aquele de vós que nunca se enganou a si mesmo e que nunca enganou os outros, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que está sem desejo, aquele que nunca tem dúvida, aquele que nunca mentiu, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca chafurdou nas sombras da noite, lance-lhe um raio de luz. Na verdade, quando Jesus coloca isso, porque qual que era a única pessoa ali que poderia atirar a pedra nela? Só Jesus, porque era o único sem pecado, né? Era o único. Mas o que ele queria colocar ali, que na verdade todos nós cometemos as mesmas coisas. E por quanto é difícil julgar, porque independente da gente fazer às vezes as mesmas coisas, ou pior, daquilo que foi revelado, né? Nós temos uma mesma raiz, que às vezes um já teve a condição de sair e o outro não. E às vezes até conosco, quanto é difícil nos julgar. Quando eu coloquei aqui, qual de nós que nunca se enganou? E tem hora que você passa por situações que você fala, mas como que eu não vi isso? Mas como é que eu posso ter sido tão ingênua nessa situação? Se para nós é tão difícil avaliar a gente mesmo e ver como é que a gente foi enredado numa história, você imagina julgar o outro, não saber do coração do outro, não saber dos propósitos do outro, não saber o que levou o outro a fazer isso. Então Jesus aqui tem um ensinamento para cada um de nós, né? Porque a gente olha o outro de acordo com a situação mostra e já condena e já critica, né? E nesse momento aqui a mulher sozinha, né? Então, na verdade, quando Deus vem, adultério, gente, na verdade, né? Adultério é trair Deus. Quando Jesus vem para nos livrar, nos libertar do adultério, da ilusão. Tudo aquilo que não está em Deus é errado, é uma ilusão. Porque para se libertar de um amor, que não é fácil às vezes, você precisa de um amor muito maior. Onde que você encontra esse amor maior?
Só em Deus. O ser humano tem uma necessidade de um amor, de ser amado, de ser reconhecido, de ser desejado. E às vezes você coloca esse desejo infinito que você tem no outro que é finito, que vai só te frustrar. Então, para você sair de um desejo, você precisa de um desejo maior. Isso Jesus vem nos libertar. Vem tirar de nós essa ilusão, né? A gente está sempre no mundo aqui numa ilusão. O que nós temos de real, de verdade na vida é Deus. Né? Então, quando nós adulteramos, né? Quando nós estamos adulterando é que Jesus está querendo nos abrir, tirar a venda dos olhos, nos abrir, nos colocar dentro de uma realidade. Falar, é essa, né? A realidade, né? É essa. É isso, né, que está acontecendo, e que a gente, às vezes, está aqui, mas não está aqui. Ou está sendo permitido, né? Não paramos para poder nos avaliar de verdade, saber quem somos, saber da nossa história, saber que somos filhos do Altíssimo, que estamos aqui para um conhecimento pessoal, descobrir quem somos, caminhar nessa descoberta, porque vamos voltar para a casa do Pai. Mas a gente prefere ficar nesse mundo iludido mesmo, né? E colocando os nossos sonhos, os nossos desejos naquilo que não vai nos saciar. Quando eu fico imaginando que Jesus, depois que disse isso, ele se inclinou de novo, né? Ficou ali esperando ver o que ia acontecer. Quando ele levanta outra vez, está ele sozinho com a mulher. As únicas duas pessoas em silêncio eram Jesus e ela, porque o resto eu fico imaginando o burburinho que devia estar lá. Mas estava Jesus e ela. Claro que Jesus ficou feliz quando viu que eles não mataram em nome de Deus, que eles não acrescentaram alguma coisa a mais. E ele pergunta para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Fico imaginando o olhar que Jesus lançou para essa mulher. Talvez deve ter sido o olhar mais puro que essa mulher recebeu na vida. Pela primeira vez, um homem que não a olhou com cobiça. Pela primeira vez, um homem que olhou para ela de verdade, né? Olhando quem era ela, aquela mulher, né? Porque é de verdade quando Deus nos olha, né? Esse olhar dele que nos desnuda, né? Que nos faz entender aquilo que somos, né? Fico imaginando na hora que ela foi olhada por ele de verdade. Que ela se sentiu amada por ele. Como ela nunca foi amada por nenhum dos homens que ela andou. Nem se ela era casada pelo marido que ela estava, se ela não estava buscando em outra ternura. Porque é tão interessante essa mulher que mesmo correndo o risco do adultério, ela era uma mulher corajosa, porque ela correu o risco. Ela foi atrás daquilo que ela buscava, que era o amor, né? Só que ela buscou o amor onde ele não estava. E assim na nossa vida, a gente às vezes busca a felicidade onde ela não está. A gente busca o amor onde ele não está. A gente busca a nossa realização onde ela não está. Então a gente se frustra. Então é nisso que é o adultério da ilusão, né? Que a gente busca as coisas onde elas não estão. Né? Na verdade, a fonte de todas as coisas está em Deus. Mas a gente ainda vai descobrir isso na nossa caminhada, né? Uma hora nós vamos conseguir entender essa dimensão do que é, como é que o mundo nos ilude, como é que a gente é enredado e a gente não chega na verdade, naquilo que de verdade nos satisfaz, que na verdade enche o nosso coração, né? Fora de Deus, nosso coração foi feito para Ele, né? É difícil, né? Então vocês imaginam o que foi essa mulher, né? Vocês imaginam, ela veio para ser julgada pelos homens e foi julgada por Deus. Ela veio para poder passar por uma justiça e encontrou misericórdia. Pode imaginar isso? Ela encontrou misericórdia, né? Encarnada, né? Em pessoa, né? Ela encontra com Ele. E é tão linda essa frase aqui, quando ele pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Então Jesus diz, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Quantas vezes a gente vai para uma confissão e é tão maravilhoso na hora que você está confessando, que você termina a confissão e que você escuta isso, né? Nem eu te condeno. Vai em paz. A gente poder entender a dimensão dessa frase, a profundidade disso, né? Aquele que poderia, naquele momento, dar a sentença para aquela mulher, fala com ela, nem eu te condeno. Eu te entendo, eu te aceito, eu entendo o que aconteceu, eu entendo a ilusão que você foi levada, mas o amor verdadeiro não está onde você buscou. Não está em nenhum dos braços desses homens que te enganaram, te seduziram, mas está em um só,
que é o Senhor de todas as coisas. Na verdade, essa mulher tem que fazer uma caminhada, né? E aí Jesus diz a ela, vai, né? Vai em direção ao seu desejo, ao que você busca, mas de agora em diante não peques mais. Tenha confiança no Deus da misericórdia. Tenha confiança naquele que todos os dias pode te dar a força de amar. Tenha misericórdia naquele que tenha confiança naquele que é a fonte de vida que foi aberta dentro de você. Descubra que a fonte de amor está em você, não está fora de você. Não busque as coisas fora, estão dentro, né? Cada vez que a gente buscar as coisas fora de nós, nós não vamos achar. Busca isso dentro, né? E ele fala, e aí não peques mais, né? Então eu fico pensando, Jesus, ele não quer a morte do pecador, né? Ele não quer o pecado, mas ele não quer a morte do pecador, é o que está escrito lá em Ezequiel, né? 33:11, assim como o Pai, não quer. Mas quer que a gente saia dessa ilusão, né? E que nos coloque de verdade de pé e nos dê a consciência daquilo que somos. Nós não temos dimensão para aquilo que fomos criados. Santo Agostinho fala isso, né? A grandeza daquilo que fomos criados a gente não sabe. Por isso que Deus coloca dentro de nós um desejo. O desejo de oração, que é o desejo de encontrar com Ele. À medida que a gente vai rezando, a gente vai desejando, vai rezando, vai desejando. Quanto mais a gente reza, mais o nosso coração se alarga e mais Deus pode fazer em nós, né? Então, diante dessa cena, é preciso a gente pensar nela, na nossa atitude de julgar, né? Por que você olha o cisco que está no olho do seu irmão, não vê a trave que está no seu, né? A facilidade que temos de julgar e aquilo que está escrito, quando a gente julga, a gente está dando o direito, não o outro de me julgar, mas Deus de me julgar. Estou dando para ele a medida. Então, aprender a não julgar, né? Como que isso faz parte da personalidade humana, né? A situação, a gente nem acabou de receber a notícia, a gente já traçou tudo da vida do outro, né? A gente não escuta, a gente não olha os dois lados de uma história, né? A gente não para pensar e pensar, e eu no lugar dessa pessoa, o que eu faria? Né? Provavelmente pior. E pensar, e eu? Né? E quando sou eu que sou julgada, e quando eu que sou caluniada, e quando invento alguma história com meu nome? E eu? E quando eu preciso da misericórdia de Deus? E quando sou eu que preciso de ir até Ele para receber a misericórdia dEle, para poder ouvir? Nem eu te condeno. Isso é maravilhoso. E fala, de pé, segue a sua vida. Não fica parada, Jesus não reduz essa mulher a um remorso, nem faz com que ela fique parada no passado dela. Ele fala com ela, vai. Não fica remoendo aquilo que já aconteceu, porque às vezes a gente fica impedido de andar parado numa coisa que nos aconteceu. A gente fica preso no passado. Aquilo que Deus já te perdoou, está perdoado. Vai em paz e não peques mais. Peça a Deus a graça de não pecar. Peça a Deus que de verdade você tenha pavor do pecado, porque nós vamos ofendê-lo. Peça a Ele a graça. Peça a Ele a graça de ir confessar. Se liberte de quanta coisa que na sua vida te impede de viver a dignidade que você foi criada. Você foi criada para ser filha do Altíssimo. O que nos impede? Né? Quanta coisa que nós estamos amarrados, né? Eu me lembro muito de uma pessoa que, quando eu fiz mestrado, entre assim, a Santa Casa e a Federal, a escola, eu nunca vi 1 metro quadrado onde tem mais doente mental. Aquele lugar ali é uma coisa impressionante. Então, no meu período de 1 ano e meio correndo entre a Santa Casa e a Federal, eu conheci um senhor que, enquanto eu ia lá assistir a aula e voltava, ele estava no mesmo quadrado, porque ele enrolava as pernas dele com um papelão e amarrava, então ele não conseguia andar, ele ficava só assim com a perna, ele não saía do lugar. E às vezes a gente está assim, amarrado no passado, amarrado em alguma coisa mas eu fiz aquilo aquele dia, mas você já confessou, Deus já te perdoou. Às vezes a gente é que não se perdoa. Então Deus não quer nos confinar nisso. Deus quer que a gente caminhe de peito aberto, na certeza que não estamos sozinhos,
que estamos com Ele, né? Que a nossa vida é isso mesmo, Deus perdoa todo dia. Todo dia eu tenho que confiar na misericórdia e no perdão dele. Por isso que ele nos ajuda a perdoar o irmão. Porque nós somos iguais. As dificuldades são essas. Se a gente não viver numa vigilância imensa, nós temos tantas ciladas que a gente cai. Né? Se a gente não estiver extremamente na graça, é impressionante como a gente peca. Né? O dia inteiro a gente peca. Né? Então, por isso que a gente precisa ter misericórdia com o outro. Né? Porque Deus tem conosco. Então, a passagem dessa mulher, somos nós, né? Somos nós sendo traindo a Deus pela ilusão, né? Pela ilusão. Quantas vezes, né? Nós trocamos Deus por menos que 20 moedas, né? Quantas vezes a gente já trocou, falou, isso é que eu quero na vida? Deus fica para depois, né? A gente carrega Deus muitas vezes como um apêndice, né? Como alguma coisa, brinca às vezes como uma tralha, né? Que faz parte da vida. E como que Deus está longe de ser de verdade o nosso centro, né? O nosso primeiro amor, né? Nós voltamos aqui nesse retiro para viver o primeiro amor, né? Para voltar a esse amor, né? A entender que Ele é que é tudo para nós, né? Que Ele que é o centro de todas as coisas. Tudo fora dele vai nos enganar. Então, por isso que tudo que acontece a gente apresenta ao Senhor e fala, isso é verdadeiro ou é mais uma enganação? Né? O dia que a gente aprender a colocar todas as coisas da verdade diante dele, né? Aprender a não ter medo de ser desnudado pelo olhar, como essa mulher foi olhada, deixar Deus nos desnudar, né? Carnu diante dele, mostrar a nossa verdade, a nossa miséria, né? Talvez quando Jesus estivesse lá mexendo naquela areia, ele deve ter pensado assim, essa turma é um pó, né? Como é que esse povo quer ser pó, é pozinho e tem esses pensamentos, gente, que acha que é dono de tudo, que pode julgar, que pode traçar tantas regras uns para os outros, né? Pode condenar. Aonde os discípulos, onde os escribas estavam lendo lá que tinha que extirpar e matar, Jesus falava, é a oportunidade que eu tenho de resgatar e de curar. Essa é a missão dele. Então hoje nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, né? E pedir perdão a Ele por tantos adultérios, por tantas vezes que o trocamos por tantas ilusões, por tantas vezes que nos permitimos ser enganados, iludidos. Tantas vezes que trocamos aquilo que é real por aquilo que não nos traz nada. Vamos pedir a Ele que também tenha misericórdia de nós, que também olhe por nós dentro da nossa miséria, dentro da nossa dificuldade em crer, da nossa dificuldade de assumir a nossa identidade, a nossa dignidade de filho de Deus, de entender que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Pedir perdão a Ele e falar, Jesus, olhe para mim agora, como o Senhor olhou com aquele olhar de amor para aquela mulher, para aquela pecadora. Olhe para mim, veja a minha história e também me diga, eu também não te condeno. Vamos nos sentir perdoados por Ele. Se há muito tempo a gente não confessa, vamos procurar um sacerdote. Que quando a gente está diante do sacerdote em confissão, nós estamos diante de Jesus. Vamos se rasgar diante dele e fala, tenha misericórdia da minha miséria como o Senhor teve daquela pecadora. Me dê a sua mão, me ponha de pé e fala, vá, eu não te condeno. Solta o passado e fica livre para viver aquilo que Deus tem para você. Que realmente Deus não tem o bom, Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Que nessa noite Deus possa começar a preparar o nosso coração para esse encontro, né? Para esse encontro, onde Ele vai nos olhar, onde Ele vai nos rasgar, nos desnudar e nos trazer uma vida nova com o nosso primeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No chão de areia, dedos traçam segredos, enquanto olhares acusam, pedras na mão. Mulher caída, nua em sua dor,
Fariseus urdem a lei sem compaixão, mas o mestre ergue-se, voz como brisa. Sem pecado atire primeiro, então. Silêncio desce, velhos partem, poeira some. Só resta o olhar puro que tudo conhece, que cura o coração. E ele vê além da culpa exposta, vê a fome de graça, o vazio a preencher. Nem eu te condeno, sussurra o perdão. Vai, filha, e vive o que eu vim oferecer. Pedras virão pó, correntes se quebram. No olhar de Deus achas teu verdadeiro lar. Coração sedento, ilusão de abraços falsos, busca no efêmero o eterno amor. Dívidas da alma, ansiedade que corrói, solidão que grita nas noites sem cor. Jesus vê a dor, não o delito apenas. Vê sofrimento onde há condenação, onde o mundo joga pedra e julga sem saber. Ele estende a mão, restaura a dignidade, traz libertação. Passado afasta como o Oriente do Ocidente. No peito renasce a fonte de águas vivas. Nem eu te condeno, sussurra o perdão. Vai, filha, e vive o que eu vim oferecer. Não mais refém de julgamentos cruéis, caminha leve no seu amor. Achas paz pra viver. Traves nos olhos, julgar é tão fácil, mas no espelho vemos nossa própria ferida. Perdão desamarra as pernas presas ao ontem, liberta dos vícios que o coração aprisiona. Orações sobem com incenso suave, confissão lava as máculas escondidas. Dúvidas se vão, fé brota qual semente. No silêncio íntimo sua voz me guia. Nem eu te condeno, eco misericórdia pura. Vai e peca não mais, minha graça te basta. Vive, ó redimida, em paz profunda e santa. Teu primeiro amor te chama de volta ao lar. Teu primeiro amor te chama de volta ao lar.
Música